que o Pix incomoda tanto outros países e grandes empresas? O que o nosso sistema financeiro tem de bom e de ruim para a gente ter criações com o Pix e problemas como o do Banco Master? O que isso conta sobre o nosso sistema financeiro e sobre os desafios tecnológicos? Novas tecnologias vão ajudar ou vão atrapalhar, vão solucionar ou vão agravar os problemas que a gente já tem? Um assunto enorme, cheio de várias pontas que estão se desenrolando em tempo real, mas que a gente tem aqui no Não Ficção um senhor especialista para trazer de onde isso vem, para onde isso vai e implicações, que é o Edmilson Paraná, que é professor da Escola de Sociologia da University College Dublin, na Irlanda, e do Departamento de Ciências Sociais da LUT University, na Finlândia, e atualmente pesquisa sobre economia digital e economia política da inteligência artificial. Ele já esteve aqui no passado e a gente retoma a conversa com ele para novos desdobramentos. Bora para esse papo que eu tô ansiando há muito tempo. E antes da conversa, esse episódio aqui tem o apoio da Insider, que comemora 9 anos de inovação em tecnologia têxtil. E eu não tô falando isso por exagero, não. A Insider tem roupas e mais roupas para quem pratica esportes, para quem quer combinar a vida ativa com estilo e tal, mas o meu uso é bem mais simples. Eu quero um Future Shorts e uma camiseta Life Proof dessa aqui para poder pegar meu filho no colo ou colocar ele de cavalinho no ombro e não ter que me preocupar com o pé sujo. Eu quero brincar com ele a qualquer momento e estar confortável para isso, e depois eu sei que é só colocar a roupa para bater na máquina e não vou me preocupar se ela vai desbotar ou se vai precisar passar. Então é fácil para mim falar que são peças confortáveis, que vão durar e vão valer o investimento e se encaixar nas suas necessidades. Se você quiser testar com 10% off para quem já é cliente ou 15% off para a primeira compra, com o meu cupom ATILA você garante desconto no site e ainda tem brindes celebrando o momento. Boas compras. Edmilson, antes de tudo, de novo, muito obrigado pelo privilégio aqui. É fantástico poder retomar conversas com você. E para quem estiver assistindo, vou fazer uma retomada do tema. O Edmilson conversou com a gente sobre criptomoedas como um todo. Foi uma conversa bastante presciente do que aconteceria em seguida, porque a gente termina falando do Pix e acho que 2 dias depois da gente gravar aquela conversa, o governo dos Estados Unidos anunciou que ia fazer sanções ao Brasil, colocar mais tarifas, mais taxas, e deu como justificativo o Pix e concorrência financeira desleal. Por coincidência, um argumento baseado num PDF produzido pelo escritório de advocacia que trabalha para a Meta nos Estados Unidos, que foi a empresa que foi segurada aqui por alguns meses para lançar sua própria moeda digital quando o Brasil estava lançando o Pix. Então, só para mostrar um pouquinho como está misturado Big Tech, política e finanças dentro desse tipo de sistema. De lá para cá, tentaram aplicar as tarifas no Brasil, deu errado, o governo americano voltou para trás e colocaram um outro tipo de instrumento financeiro sobre algumas pessoas aqui no Brasil, que foi a tal da Lei Magnitsky, que ia bloquear finanças, uso de contas e outras coisas para as figuras que eles estavam dizendo que estavam sendo autoritárias aqui no Brasil. Também não deu muito certo, e se eu não me engano suspenderam, ou estão em processo de suspender isso, porque juízes aqui não usavam o sistema financeiro dos Estados Unidos pela parte bloqueada, ou os bancos brasileiros não deixaram aquele bloqueio ser tão efetivo quanto esperavam que fossem. E eu queria discutir um tanto com o Edmilson essa mistura de um tanto de soberania, um tanto de entender infraestrutura financeira do Brasil, como é que ela funciona para viabilizar ou inviabilizar essas coisas, e um tanto do que a gente tem de bom e de ruim no Brasil em relação ao resto do mundo. Começando pelo Pix, mas para a gente desdobrar em várias outras coisas, eu queria retomar essa conversa com você já, Edmilson. Por que colou ou não colou esse tipo de bloqueio aqui no Brasil? Por que o Pix foi tão incômodo a ponto de entrar numa carta do presidente dos Estados Unidos para o Brasil? E por que depois, apesar desse incômodo, a coisa não pegou desse jeito, né? Muito obrigado, Átila, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, você, os seus ouvintes. É um prazer, um grande privilégio. Vamos lá, são várias perguntas ao mesmo tempo, todas elas interligadas e de uma maneira complexa. Eu vou tentar fazer o meu máximo para respondê-las de maneira clara. Por que o Pix incomoda? Acho para primeiro de conversa, né? Como você mesmo apontou, o Pix foi lançado, às vésperas do lançamento do Pix, a Meta queria lançar o WhatsApp Pay no Brasil, né? E houve um processo de investigação que segurou o lançamento do WhatsApp Pay e possibilitou então o Pix ser lançado, que se tornou um grande sucesso. Depois disso, o WhatsApp Pay foi liberado, mas já aí o Pix já era de fato dominante, o que impossibilitou, não só por isso, mas por outras razões incluídas,
do WhatsApp Pay se tornar um sucesso que desejava, que ambicionava se tornar no Brasil. Vamos lembrar que o WhatsApp Pay priorizou dois países para o lançamento global, Brasil e Índia, e particularmente Brasil, claro, porque o Brasil é um dos países no mundo com a maior penetração do WhatsApp, né, nos usuários, né? Então, e com uma atividade média, segundo a Meta, 3 ou 4 vezes maior do que o resto do mundo por pessoa no WhatsApp. Assim, o usuário brasileiro é insanamente exatamente, ativo. É uma coisa absurda. Então, uma base de consumidores imensa. O que, claro, acendeu também o sinal aqui, diante de um projeto que já estava sendo desenvolvido há alguns anos, né, oficialmente ali a partir de 2016, 2018, mas há registros que mostram que esses estudos vêm acontecendo bem antes, e com o apoio dos grandes atores financeiros brasileiros, que não são quaisquer atores, né? Porque nós temos alguns dos maiores bancos do planeta, os maiores da América Latina, né? Que estavam completamente na mesa, né, de negociação e de construção do sistema Pix. Então o Pix não foi só um desenvolvimento autônomo, né, das autoridades brasileiras, ele foi construído, né, com o braço forte do sistema financeiro brasileiro, apoiando esse processo, já consciente do fato de que, bem, a revolução das fintechs, a digitalização do dinheiro e das finanças, cedo ou tarde, traria as big techs para dentro do ecossistema financeiro. Então foi um pouco daquela lógica, vamos dar os anéis para não perder os dedos, né? Então, quer dizer, é melhor a gente perder DOC e TED, né, o valor que se cobrava nas transações, do que de fato perder a nossa base de consumidores, e uma base inclusive não bancarizada, uma base potencial de consumidores que as big techs poderiam acessar com mecanismos de pagamento instantâneo via sistemas de mensagem como o WhatsApp, né? Inclusive espelhando o que acontece em outros países por meio de outras tecnologias, como no caso da África, né? Em que você tem pagamentos via celular, mas daí no caso rede de telecomunicação mesmo, né? Deixa eu só aproveitar, Edmilson, para refinar um pouco a pergunta e fazer um disclaimer aqui que eu devia ter feito no comecinho da conversa. Eu tenho um vídeo no canal sobre o Pix em que eu explico a criação do Pix por conta dessa discussão que a gente teve em torno de criptomoedas e como que o Pix acabou virando infraestrutura por ser gratuito, com chaves mais universais e integrado para o sistema financeiro brasileiro todo. E acho que quando você fala do WhatsApp, eu queria lembrar as pessoas disso. Lembra por que a gente usou o WhatsApp? Lembra que as pessoas tinham 1, 2, 3, 4 chips às vezes, cada um de uma operadora, para trocar SMS entre operadoras, aliás, para não precisar trocar SMS entre operadoras porque era uma coisa paga. Então, Estados Unidos é iMessage, é mensagem do Android. Europa, sistema de mensagem deles. Pouquíssima gente usava o WhatsApp, como o Brasil usou tão rápido e tão cedo, porque aqui a gente tinha que pagar para mandar SMS de uma pessoa para outra operadora, para outro estado, coisa que em muitos lugares eram grátis. E o preço que as operadoras pagaram por manter esse sistema até a hora que ele se tornou inviável foi que quando o WhatsApp aparece para mandar mensagem de graça para todo mundo foi para ele e que se dane as operadoras. Então o número de chips no Brasil despenca e as operadoras de celular perderam o controle sobre o que era um sistema de mensagem que lá fora ainda é a base da comunicação de muita gente. Então imagina o que seria a gente fazer isso com um sistema financeiro dentro de WhatsApp. É onde eu estou sentindo é o que eu estou sentindo que parece estar em jogo aí. Não, sem dúvida alguma. Na verdade, o que os bancos brasileiros, junto com o Banco Central e com as autoridades envolvidas no processo, de uma maneira, me parece, inteligente, anteciparam, é justamente esse processo, né? Onde esse processo daria com uma empresa, com a base de usuários como o WhatsApp, entrando no sistema financeiro, nos meios de pagamento, né? Assim, já havia uma série de indicações acontecendo com as criptomoedas. Você vai se lembrar que quando nós discutimos as criptomoedas, eu disse isso, né? Elas produziram impactos significativos no sistema financeiro e geraram um conjunto de consequências que foram direto ou indiretamente abrindo possibilidade para que outras coisas acontecessem. Então as pessoas que estão trabalhando no setor e que estão acompanhando o que está acontecendo, elas viram desde muito cedo o que estava esperando elas, né? Com as criptomoedas, com as fintechs, com os bancos digitais, né? Com outros
arranjos alternativos de pagamento e finanças descentralizadas, com o Open Banking, né? O uso dos dados e a interoperabilidade de dados entre instituições bancárias como um processo tecnicamente muito factível. Então, todo mundo estava vendo que, tecnicamente, as possibilidades estavam dadas. Mas tecnologia nunca caminha sozinha, né? A tecnologia caminha dentro de uma cultura, dentro de instituições, dentro de um arranjo legal, dentro de objetivos políticos e geopolíticos, no interior de disputas econômicas. E aqui é um caso, me parece, exemplar. De livro-texto, né, de como a tecnologia está sempre sobredeterminada, vamos dizer assim, por lógicas institucionais, culturais, histórias locais e etc. Então o que acontece é que o Pix se estabelece com muita força e, ao fazê-lo, apresenta e coloca para funcionar um padrão técnico que basicamente torna redundante o WhatsApp Pay. Né, na medida em que ele é gratuito, com uma infraestrutura aberta, de amplo uso, instantâneo, 24/7, etc. Tudo ele que o WhatsApp diria que é vantagem dele fazer na mão do Facebook. Precisamente, ele atende a uma demanda que estava posta, ele atende a uma predisposição também da cultura de consumo de serviços digitais do brasileiro. Nós estamos tradicionalmente acostumados e abertos a tecnologias financeiras. O Brasil é um dos países mais ativo no engajamento e na abertura dos consumidores em termos de tecnologia financeira, confia no sistema, tanto nos bancos quanto nas instituições supervisoras, claro, com as suas fricções aqui e ali, mas de maneira geral em grande medida aberto a isso. Então veio a pandemia, né? Vamos lembrar que foi lançado ali no momento da pandemia. Então isso tudo foi uma confluência de fatores que tornou esse caso muito bem sucedido, mas ao ser bem sucedido e ao produzir também um benefício direto para a população, para os usuários, para a competição e para a eficiência do mercado de meios de pagamento, também deslocou interesses econômicos importantes, né? E nesse caso das Big Tech, e particularmente da Meta, mas não só, e também das operadoras de cartão de crédito, das operadoras das maquininhas e etc. Então você tem toda aí uma cadeia de interesses econômicos que foram afetados. E veio a calhar desses interesses econômicos serem aqueles mais diretamente vinculados a interesses econômicos internacionais e mais particularmente estadunidenses, né? Quando o Trump então assume nessa nova aliança com as Big Tech, a tensão dele com o Brasil se expressa também, ainda que não apenas, por essa via, né? E com isso a gente consegue entender e enquadrar um pouco melhor o que está em jogo nessa disputa. E uma disputa, ademais, que conecta a importância da gente olhar para isso com muita delicadeza e enxergar as complexidades que envolvem essas disputas. Não tem caminho dado para nenhuma tecnologia, não tem destino manifesto, né? As tecnologias elas se fazem dentro de um contexto social e cultural específico, dentro de uma historicidade específica, que no caso do Brasil reuniu todas essas condições e junto disso, claro, o poder econômico e infraestrutural, também de desenvolvimento tecnológico dos grandes bancos brasileiros, que tradicionalmente, historicamente, são muito avançados do ponto de vista do comparativo global em tecnologia financeira, em tecnologia bancária. Isso desde a década de 70, desde a década de 80, o Brasil é pioneiro nesse campo. Os fraudadores brasileiros também, inclusive acho que por isso tem essa corrida de gato e rato, né? Também, exatamente. Meu trabalho documenta um pouco desse pioneirismo, seja no mercado de capitais, seja no mercado bancário. A tecnologia financeira no Brasil é realmente de ponta global, né? E o sistema macroprudencial brasileiro, né? O Banco Central é um sistema tradicionalmente muito concentrado, né, na mão de poucas instituições bancárias com grande poder de ação, algumas instituições públicas que, além, né, de operar como instituições de mercado, também têm um papel, né, institucional de regulação e coordenação, se não direta, indiretamente no sistema, e de atendimento a outros objetivos sociais. Quer dizer, isso tudo cria um ambiente muito, muito particular
do ponto de vista de poder econômico, de poder tecnológico e de organização institucional para que algo como o Pix tenha aparecido e tenha sido implementado com o sucesso que foi implementado. Deixa eu nadar mais um pouquinho nisso, Edmilson, e aproveitar a sua expertise aqui. O vídeo que eu fiz sobre o Pix, eu uso o Pix como exemplo para discussão sobre como uma tecnologia pode ser mais ou menos neutra ou beneficiar mais ou menos pessoas de acordo com o desenho do que ela é feita, já que não existe um caminho, né? Então, para pegar um exemplo ali, a gente está vivendo a consequência disso. Quando você cria uma internet onde todo mundo tem acesso à mesma rede, nenhum link tem prioridade, todo mundo pode mandar informação nas duas direções, você tem aquela internet pré-2015, onde todas as coisas podem ser indexadas numa busca, tudo pode aparecer, todo mundo pode trocar informação, onde você tem uma Wikipédia. Quando você consegue agregar todos os usuários dentro de uma rede social fechada, que não tem intercambiabilidade, onde tudo que você postou e fez só tem como ser acessível e ficar preso ali dentro, ou se você quiser usar isso para o mundo dos celulares, o que a Apple gosta bastante de fazer, que é você usar a infraestrutura deles, os aplicativos deles e tudo dentro do sistema deles, que é o jardim fechado, que lá dentro é tudo florido e muito bonito, mas você não tem como pular o muro, se você quiser usar uma coisa de outro lugar. Você tem como prender todo mundo num sistema e não deixar as pessoas irem para outros, né? Então, o Pix podia ser uma coisa que só beneficia alguns bancos. A gente podia ter um sistema bancário em que é muito difícil de você trocar sua conta de um banco para outro, passar de um lugar para outro. Eu sou eu sou um provador de contas digitais. Eu gosto de criar uma conta num lugar novo, usar um tempo, ver o que tem de vantagem, o que tem de desvantagem no aplicativo, no sistema, no cartão e outras coisas. E a barreira de fricção para isso é mínima, porque dá para eu levar a chave Pix, a minha informação bancária. Hoje em dia, boleto, se você está programando ou está puxando por dentro da sua conta, você pode puxar de qualquer lugar. É surreal o quão mais fácil é trocar de conta no Brasil do que seria, por exemplo, trocar de sistema Android para iOS, sendo que a tecnologia é a mesma, né? O atrito é aquele mesmo. E tem toda a discussão, inclusive do FMI, elogiando o Pix brasileiro e dizendo como, por ser esse sistema aberto que todo mundo pode usar, ele acabou fomentando mais competição aqui e preços mais baratos, porque fica fácil de você prover serviço de pagamento, de outras coisas, e aí as taxas vão caindo. Então a gente tem um sistema desenhado para ser mais barato e mais acessível para as pessoas, que já vinha de banco público, pensado para todo mundo poder abrir conta e não mirando só nos clientes high ticket, que vão ter um patrimônio gigante sendo gerido ali dentro, né? Mas como o Correio, menos como o FedEx, esse papel financeiro. Quer dizer, podia ter sido bem diferente, mas me parece que com os bancos com medo de perder os dedos e entregando os anéis ali, para não deixar esse sistema estar fechado, a gente não cai numa situação onde, por exemplo, o tarifaço do Trump, ou a pressão que ele fez, também poderia derrubar o sistema financeiro se tivesse todo mundo usando o WhatsApp para pagamento, por exemplo, né? Falar, olha, se vocês não fizerem o que eu quero, o brasileiro não vai poder mais transferir dinheiro pelo WhatsApp, que tem essa penetração absurda, né? Tem muitas camadas interessantes no que você está dizendo, eu vou tentar destrinchar algumas delas. A primeira delas é de que isso é vantajoso para o consumidor e diminui custos e preços, sobretudo do ponto de vista transacional, que é verdade. Assim, a gente respira esse ar e não sabe quão pior pode ser fora daqui, ou como poderia ser diferente, né? A gente não sabe quão legal é um SUS, por exemplo, e ter o equivalente a isso no sistema financeiro. Não, com certeza, isso é muito legal, eu acho que há muitas vantagens. Eu acho que o Pix pode e deve continuar se aprimorando nessa direção, nós podemos conversar um pouquinho mais depois sobre isso, para onde o Pix poderia caminhar, para reforçar esse aspecto, porque a gente sabe também que essas coisas passam por um processo evolutivo que pode torná-las melhores ou piores, né? A internet é um exemplo muito claro, né? Em que, bem, o destino, novamente, dessas tecnologias não está dado. O fato delas terem nascido de uma determinada maneira não significa imediatamente que elas vão continuar para sempre respeitando aqueles mesmos princípios, valores, lógicas, mecanismos, protocolos. E isso, bem, é uma disputa constante, contínua, que envolve os interesses os mais diversos. Por isso que é muito importante para a gente pensar também o que nós gostamos tanto no Pix, o que é bom no Pix, o que funciona nele, o que não funciona. Acho que vale essa discussão. Claro que nós estamos
nesse momento bastante atravessado por essa coisa um pouco ufanista com o Pix, de defender que, bem, num contexto em que isso apareceu como algo positivo diante de um ataque externo, etc., mas há problemas, né? Há problemas que isso não quer dizer que o sistema não é bom, mas que chamam a gente para o fato de que melhorias são necessárias e melhorias são necessárias numa determinada direção e nós devemos disputá-las à luz de determinados valores sociais, políticos e etc., que nunca são neutros de forma alguma. Mas isso dito, bem, essas vantagens são muito claras, operacionais, técnicas de redução de custos transacionais. Bem, quem pagava TED, DOC, né, tinha aquelas transações que demoravam muito mais, era de um dia para o outro, pagava ali, eu me lembro, 7, 8 reais por uma transação, uma coisa horrorosa, né? De repente isso claramente um avanço. Mas ao mesmo tempo é preciso lembrar ainda que nós temos um dos créditos ao consumidor e do consumidor mais altos do mundo. Sim. Né? Nós temos ainda um problema de acesso da população ao crédito muito sério, uma grande concentração bancária, alguns dos maiores lucros bancários do planeta vinculados ainda a um modelo de negócios que em alguns aspectos é bastante problemático, para dizer o mínimo. Né? Então, quer dizer, é como tudo, em outros lugares você tem vários problemas operacionais, do tipo dos que você está mencionando, mas o custo do crédito é bem mais baixo, há mecanismos de democratização de acesso ao crédito, que, de novo, né, eles são mais econômicos do que técnico, né? Então há um jogo aí entre o sociotécnico, o socioeconômico, que a gente sempre precisa pensar quando pensa nessas questões, para que a gente não fique refém de um certo determinismo tecnológico, como se ao ter a melhor tecnologia, a gente teria necessariamente a melhor forma de lidar com os problemas financeiros, acesso ao crédito, a inclusão bancária e financeira, o que não é verdade também. Essas coisas elas precisam caminhar juntas, né? E é claro que nós temos, por exemplo, uma das maiores taxas de juros do planeta, uma grande desigualdade de acesso, né, uma série de políticas desiguais do ponto de vista do favorecimento de atores diferentes. As instituições bancárias e financeiras no Brasil gozam de grande amparo do Estado, o que não necessariamente se reflete no acesso ao crédito para pequenos produtores, pequenos comerciantes, empreendedores e etc. Quer dizer, você tem várias distorções aí que também nos assombram, vamos dizer assim, do ponto de vista dos problemas que o sistema monetário ou financeiro brasileiro tem. E mesmo crédito, tem formas e formas desse crédito ser provido, né? Eu lembro de estar numa loja grande dessas de roupa, de rede, e tá na fila, e a pessoa na frente chega no caixa com R$ 2.000 de roupa, não passava no cartão, e ela foi puxando, ela não passou nesse, tenta esse outro aqui, também não passou, tenta esse outro aqui, também não passou. 4 ou 5 cartões de crédito, não passou em nenhum, ela, vou desistir da compra. Aí chega um atendente e fala, a senhora já pensou em fazer um cartão da loja? Vai ter 15% de desconto e dá para parcelar isso tudo já também. Ela, nossa, obrigado, e foi fazer o cartão, mais um cartão, assim, enfim, eu vi ali o histórico de problemas financeiros de um cartão para outro e a solução foi mais endividamento. Quer dizer, o crédito aí é um crédito bastante predatório, né? Nós temos um problema de endividamento das famílias que é sério no Brasil, com crédito predatório. Todo mundo sabe isso, não é novidade para ninguém. Os juros rotativos do cartão de crédito é uma coisa inacreditável. Sim. Né? Quer dizer, e isso tudo tem a ver com a maneira de como a gente regula, organiza, estrutura o nosso sistema financeiro também no Brasil. Né? Então, para dizer assim, navegando essas contradições que esses sistemas vão sendo construídos e produzindo os seus benefícios e os seus malefícios. Né? Esse é um aspecto para considerar. O outro é a questão da soberania política, sociotécnica e infraestrutural. Né? Isso é fundamental. E eu acho que esse caso dos ataques, né, das tarifas do Trump, a lei Magnitsky, todo esse processo, eles revelam com muita clareza a importância de se ter um relativo controle das infraestruturas institucionais e operacionais, no caso do sistema financeiro, mas em qualquer outro caso, num país grande, complexo, igual ao Brasil. Né? Quando as sanções vêm, fica muito claro
que sanção não é só um poder enunciativo, né? É um poder infraestrutural de fato de ser capaz de aplicá-las. E essa aplicação, de novo, ela precisa passar por instrumentos técnicos, jurídicos e institucionais que possibilitam ela ou não serem aplicadas. Então, o impasse que se gera com a aplicação dessas sanções no sistema financeiro brasileiro tem a ver também com a capacidade do sistema financeiro brasileiro, mas também do Brasil em sentido mais amplo, de se colocarem do ponto de vista das contradições e das tensões para evitar que isso seja uma correia de transmissão imediata. Então, esse é um poder infraestrutural. E o que fica claro com o desenvolvimento tecnológico mais recente das tecnologias digitais e a implementação deles no campo financeiro é que infraestrutura é um eixo de poder. Né? Porque são nessas infraestruturas em que você media praticamente todas as relações sociais contemporaneamente. E é por isso que exercer controle sobre elas se torna tão importante, né? Me parece que no momento histórico em que a gente está vivendo, justamente porque a gente está passando por uma transição de paradigma, né, desse poder infraestrutural, com 40, 50 anos de desenvolvimento das tecnologias digitais, da internet, da digitalização da vida em sentido amplo, fica mais evidente algo que sempre foi muito importante, que é a natureza política, porque diretamente, imediatamente vinculada a dinâmicas de poder que as infraestruturas tradicionalmente têm. Né? E o caso do Pix revela isso muito claramente. Se você é capaz de desenvolver os seus próprios sistemas e o faz, né, governando essas infraestruturas a partir dos valores sociais, da legislação, dos objetivos definidos pela sua comunidade de soberania, no caso um país, você está mais protegido, evidentemente, quando você está sob ataque de interesses econômicos, geopolíticos, de atores externos, como esse caso. E essa é uma discussão, Átila, que não está acontecendo só no Brasil nesse momento. Ela está acontecendo no mundo todo. Ela é uma discussão muito forte na Europa, ela é evidentemente uma discussão muito forte nos países dos BRICS, e ela explica ou ela se conecta diretamente ao que está acontecendo nos Estados Unidos e essa recalibragem da projeção internacional do poder estadunidense no mundo. Que quer exercer a todo custo, ou não quer largar de nenhum modo, o controle que tradicionalmente exerceu sobre infraestruturas críticas de funcionamento da economia mundial. Que foi a estratégia de saída deles da Segunda Guerra, né? Ao invés de dominar fisicamente, ser um império de países como foi a Inglaterra, né, o Reino Unido, foi dominar a infraestrutura, né? Vai usar o meu sistema financeiro, vai usar o meu sistema de informação, vai usar a minha língua, vai usar, enfim, a minha infraestrutura, né? Precisamente. Acontece que esse momento que nós estamos vivendo, com um grande desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, uma reconfiguração da lógica econômica conectada a isso, exacerba esse aspecto do poder infraestrutural, ou pelo menos torna ele mais visível, imediatamente visível, superficial. E o interessante é que esse aprofundamento, ele justamente é um perigo, né, para o poder hegemônico, porque ele vai abrindo possibilidades para que outros atores se utilizem das possibilidades abertas pelas tecnologias emergentes para reconfigurar as relações institucionais que estavam previamente instauradas como dominantes. Então, se você tem uma nova forma de organizar protocolos, organizar padrões, você pode, aí de novo, combinando valores institucionais, políticos, sociais, objetivos geopolíticos, instrumentalizar isso a favor dos seus objetivos. E serve para um lado, serve para o outro. Né? Serve para aquele que instrumentaliza para dominar e aqueles que buscam se utilizar dessa instrumentalização para ampliar o seu espaço decisório, para ampliar o seu espaço de soberania, para ampliar, o autogoverno, né, sobre o que acontece no seu próprio país, na sua própria comunidade. Então, são essas disputas que estão em jogo em sistemas como o Pix, mas
em várias outras dimensões da economia digital, né? No ecossistema informacional, nas mídias sociais, na reorganização dos negócios. Essa soberania está sendo renegociada em distintos níveis, né? E isso explica uma parte significativa das disputas geopolíticas que a gente está assistindo e o papel crescentemente político que essas empresas de tecnologia têm no interior delas. Sim. A gente viu isso na história das mídias sociais, e não por acaso, são as mesmas empresas agora na história da inteligência artificial. Né? Uma disputa, uma corrida por basicamente controlar a infraestrutura de dados, que não é uma infraestrutura só, né, de protocolos e de organização da informação, mas é uma estrutura física, né, também, e uma estrutura legal, e uma estrutura jurídica, quer dizer, uma estrutura financeira. Você tem cabos submarinos, satélites, né, a briga por controlar satélites, cabos submarinos, data centers e a geoespacialidade específica desses data centers, com acesso a recursos naturais, água, né, condições climáticas específicas, situamento geográfico estratégico. Quer dizer, isso tudo está em jogo nesse momento. Né? E essas tensões vão se construindo, vão se dando a partir disso. Né? Como é que os cidadãos se colocam, né, nessa dinâmica não é uma coisa simples, né, para a gente pensar, mas o ponto de entrada aqui, fundamental, é passar a ver as tecnologias e as infraestruturas não como apenas neutras, instrumentos para realizar um determinado fim ou como uma solução mágica para as coisas, mas como algo passível de reflexão sobre quais modelos nós queremos utilizar, como nós combinamos recursos diferentes para construir esses modelos e para atender quais objetivos sociais com eles, né? Econômicos, políticos, geopolíticos, etc. Para deixar alguns pontos, amarrar alguns pontos desses, a gente tem outra conversa com o João Magalhães, falando sobre colonialismo de dados, como a IA está servindo hoje para segregar essa informação na mão de pouca gente, controlar isso e para que tipo de uso, e onde isso desemboca na mistura disso com política. E dentro de redes sociais, você está me explicando por que a gente vê, convido vocês a procurarem, como o Congresso americano retratou, como as empresas americanas retrataram a influência do TikTok nos Estados Unidos, que é fantástico, é um discurso que você ouviria da pessoa mais radical anti-redes sociais aqui no Brasil. Enquanto o TikTok estava em controle de uma empresa chinesa nos Estados Unidos, a conversa é que as redes sociais estão estragando a mente dos nossos jovens, que elas são viciantes, que elas são feitas para aprender, o TikTok em particular. YouTube, Meta, Facebook e outros, não. Mas o TikTok é feito para prender a mente dos jovens, envenenar, alienar eles politicamente, e por isso tinha que ser estatizado nos Estados Unidos, ou trazido para controle americano, para a soberania deles, e fizeram isso, passaram o controle do algoritmo do TikTok nos Estados Unidos para a Oracle e associados ali, e por coincidência ou não, em seguida, vídeos sobre ICE, sobre o que está acontecendo contra imigrantes nos Estados Unidos, começaram a ser bloqueados ou silenciados, coisa que já estava acontecendo nas outras redes que já estavam na mão das empresas que estavam na posse do Trump. Então, e a consequência disso para a gente aqui no Brasil é que em 2026 é mais fácil você abandonar um banco que você descobre que os donos ou criadores apoiam movimentos neonazi, e você não consegue, ou pelo menos o governo brasileiro não consegue, muita gente que não consegue sair de uma rede social que o dono faz uma saudação nazista, ou que parece uma saudação nazista, porque você não tem como transpor, não tem a portabilidade do que é postado lá dentro de seguidores e outras coisas, como se tem no nosso sistema bancário, né? E eu queria desdobrar para um outro lado, então, que é o lado para dentro do Brasil. Para amarrar com outros fatos recentes que acho que tem a ver com fintechs, com Pix, com esse sistema que a gente criou. Então a gente tem um sistema universal, mas bastante centralizado aqui na figura do Banco Central, né, que controla chaves, que controla as transações e que manda isso de banco para banco. A gente viu um movimento recente de
expandir o monitoramento da Receita Federal de transações financeiras, não só para transações entre bancos, mas transação também entre fintechs. Um movimento que teve uma resistência tremenda, postagem contra a Receita Federal poder ver o que as pessoas estão fazendo, ou controlar transações acima de não sei quantos R$ 1.000, postagens que viralizam nessas mesmas redes sociais, que passam por isso que a gente conversou até aqui, e pouco tempo depois, a gente vê uma coisa como Operação Carbono Oculto, mostrando que o crime organizado estava usando fintechs para lavagem de dinheiro, porque passa por um outro sistema de controle. Eu nem sei descrever a diferença, tá, Edmilson? Se você puder opinar ou falar, ou detalhar alguma coisa aí. E dentro disso, eu lembro da conversa com o Gabriel Feltran, que foi falar sobre a história do crime organizado aqui no Brasil, e ele deu justamente esse ponto. Ele falou, olha, qualquer ação numa comunidade, numa favela, conversa do Bruno Paes Manso também, você vai pegar quem está vendendo ali na biqueira, quem está vendendo a droga. Se você quer combater o crime, você tem que acabar com a infraestrutura que viabiliza ele. É onde esse dinheiro vai parar, quem transita esse dinheiro para quem e outras coisas. E isso está muito mais fora da favela, está muito fora de lá, está dentro do sistema financeiro brasileiro. E a gente viu isso, né? Essa mistura de uso de fintechs, uso de bancos para lavar dinheiro, para justificar o enriquecimento de pessoas e outras coisas. Coisa que seria mais monitorada, mais barrada, mais efetivamente, se a gente pudesse monitorar grandes transações dentro de fintechs, como se monitora dentro do sistema bancário. Então, para dentro também, a gente está vendo consequências dessas escolhas técnicas e falhas pelo sistema poder acessar ou não certos tipos de informação e como é que a coisa chega, né? Agora, a gente depois desdobra para isso o papel de Banco Central e o Banco Master, o que está acontecendo ali, mas nesse momento em que a gente conversa, parte da investigação do Banco Master está chegando nas mesmas fintechs, nas mesmas empresas, nos mesmos operadores que estavam lavando dinheiro para o crime organizado, que a Operação Carbono Oculto pegou. Então, aqui dentro, isso também faz diferença, é importante. O que está viável ou inviável aqui, justamente por conta dessas novas tecnologias e como elas estão implementadas até aqui? Acho que tem uma coisa muito importante para a gente considerar sobre a natureza do crime em geral, que o Gabriel Feltran é um grande especialista do crime organizado em geral e particularmente no Brasil, mas eu conheço o trabalho do Gabriel, que é excelente, e sei que ele tem um olhar global, também do Bruno Paes Manso. Certamente eles estão muito mais autorizados para dizer sobre a natureza do crime organizado no Brasil do que eu estou. Então, portanto, uma coisa é olhar para isso, outra coisa é olhar para intermediação tecnológica e das finanças digitais nesse processo, que é onde eu acho que eu posso contribuir um pouco mais. Mas para adentrar nesse aspecto específico, é preciso antes fazer uma consideração de cunho mais geral. Veja, vamos lembrar, voltando um pouquinho para trás, os Panama Papers, ou Sim. Então o escândalo do HSBC, né, lavando dinheiro dos cartéis mexicanos, e de uma rede global de oligarcas e corruptos de toda parte. Veja, o sistema capitalista, a corrupção é uma parte funcional do modo de organizar as atividades econômicas. E as instituições por meio do qual o dinheiro circula são, conscientemente ou não, diretamente ou não, parte involucrada dessa dinâmica, né? O que as sociedades tentam fazer, então, é construir mecanismos de supervisão, de controle, de regulação, partindo do pressuposto de que essas tentativas vão ocorrer e algumas delas vão ser, lamentavelmente, bem-sucedidas, né? O que as novas tecnologias fazem é o outro lado da moeda do que elas têm de interessante, né? Se elas descentralizam, se elas possibilitam maior capilarização, maior granularização, individualização, aceleração, né? Compressão dos fluxos espaço-tempo. Vamos definir em maneiras gerais as tecnologias informacionais fazendo isso e fazendo isso também no campo das finanças. Bem, isso é o que torna elas bastante convenientes, né, para nós. A gente estava falando do Pix justamente por isso, torna as coisas mais fáceis, mais simples, mais convenientes, mais rápidas, né? O que se conecta a uma outra tendência estrutural de aceleração e sentido amplo da dinâmica econômica
no capitalismo de modo geral e nesse momento específico do capitalismo em particular. Mas isso é uma outra questão para a gente discutir em outro momento. O fato é que essa mesma conveniência que torna elas atrativas para o nosso uso é também o que torna elas atrativas para o crime, né? Para práticas ilícitas, evasão de divisas, ocultamento de riqueza. Nós falamos isso quando conversamos sobre as criptomoedas aqui. Então, o que essas tecnologias possibilitam, então, é uma zona mais cinzenta para operar negócios escusos que estão, por definição, se não totalmente inseridos no mundo ilegal, na fronteira entre o legal e o ilegal. Porque esses mundos estão sempre interagindo uns com os outros, como eu disse, direto ou indiretamente, por definição. Né? Você acumula o dinheiro no tráfico de drogas, você precisa usar ele de novo na dinâmica operacional normal do sistema financeiro. Né? Como é que você vai fazer isso? Então as fintechs, as stablecoins, as criptomoedas, elas estão à margem dos arranjos tradicionais do sistema financeiro. O que não quer dizer que o sistema financeiro tradicional também não seja vítima desses processos, mas nós temos um legado, um aprendizado de lidar com essas situações. Então é natural que a Receita Federal, que o Banco Central tenham que se habilitar para entrar nesse mundo, né, e poder então estender a ele os mecanismos de regulação, de controle, de supervisão que estão relativamente bem instituídos no sistema financeiro tradicional. E isso gera tensões, porque são justamente os atores que estão se beneficiando dessas zonas cinzentas que vão se articular, direto ou indiretamente, para fazer oposição a isso. Então, é aqui que mora essa tensão. Como é que a gente utiliza essas tecnologias em favor da transparência e da supervisão? Porque aqui tem um paradoxo interessante quando se trata dessas tecnologias e do mercado e do capitalismo em geral. Todos os agentes econômicos querem transparência para os outros e opacidade para si. Sempre. Esse é o nome do jogo. Entende? Então eu quero ter o acesso mais transparente possível a todas as trocas econômicas para eu saber como me posicionar, onde me posicionar, como lucrar, o que não perder de maneira estratégica, mas evidentemente que eu quero guardar todas as informações sobre mim mesmo, justamente para não dar aos outros, aos meus concorrentes, acesso a essas informações. É uma dinâmica competitiva, concorrencial. Como é que você organiza isso? Bem, aí entra o jogo do mais forte, quem tem mais poder de definir quem vai ser transparente, quem não vai ser, quem tem que abrir os seus dados, quem não tem. Geralmente o que nós estamos vendo nessa história é que nós, meros cidadãos, somos aqueles que temos que dar toda a transparência e os grandes capitalistas são aqueles que não têm que dar transparência nenhuma ou muito pouca. Como é que a gente vira esse jogo? Bem, isso traz de volta para a ideia de que tecnologias, padrões, infraestruturas são construções e relações sociais, né? Assim como é a própria soberania, que é sempre relacional, etc. Te peço uma palhinha do que foi, por exemplo, o HSBC, o que aconteceu com o HSBC e o cartão mexicano, para as pessoas entenderem que tipo de obrigação o sistema financeiro teve que assumir depois para evitar participar voluntário ou involuntariamente do crime. Assim como o tráfico com certeza adoraria poder mandar drogas pelo correio, para não ter que se arriscar e fazer isso, acaba que a gente tem que ter o correio vendo o que é transportado ou não. Ele não pode ser um instrumento nesse tipo de situação. Como que o sistema financeiro entra nessa? O que acontece quando esses casos ocorrem é que você abre uma disputa imediata sobre responsabilização, né? Não é diferente, por exemplo, com a discussão que a gente tem agora sobre as fraudes no Pix. Quem são os responsáveis? Como é que a gente faz os mecanismos de restituição? Vai ser num modelo como o modelo britânico, em que a instituição financeira recebedora e a pagadora dividem 50% a restituição ao consumidor que foi fraudado, ou não? Quer dizer, vai ter um fundo que você vai reunir recursos da indústria financeira para pagar aqueles que sofreram fraudes, ou não? Quer dizer, você tem vários modelos, né? E no caso se você levou um golpe do Pix, quem paga isso, né? Exatamente, quem paga isso, né? No caso da relação do HS comprovada, do HSBC com os cartéis mexicanos,
A pergunta era, quer dizer, o HSBC não tinha que saber? Sabia, não sabia, não tinha que saber? Descobriu-se que sabia e que fez de conta que não sabia. Então, como é que a discussão imediata é como é que você faz, como é que você obriga, aí que tem uma questão também de obrigação, de imposição da lei, né, e dos mecanismos de fato de aplicação dessa lei, portanto você tem que ter um Estado capaz, tecnicamente capaz e materialmente capaz. Primeiro você tem que produzir os mecanismos institucionais e legais, né, e colocar eles para funcionar. Depois você tem que garantir a aplicação deles por meio de capacidade técnica e material, né? Então como é que você garante então que essas instituições sejam obrigadas a seguirem certas práticas para que isso não ocorra e que, se ocorra, sejam direta e imediatamente responsabilizadas civilmente e criminalmente, né? Que é o que acontece depois desse caso. Quando você tem uma crise de proporções como a de 2008 nos Estados Unidos, não há como você não discutir novos mecanismos para fazer um acompanhamento do sistema financeiro condizente com aquela experiência. É claro que daí a coisa é um pouco mais complexa do que esse discurso bonitinho que eu estou fazendo. Por quê? Porque muitas das coisas a gente já sabe previamente. Né? As boas práticas, o que seria desejável. Mas por que a gente espera um acontecimento desses para de fato realizar? Bem, porque é muito difícil fazer antes, dada a estrutura de interesses estabelecida. Né? Então é só quando você tem uma crise ou um acontecimento de impacto que você é obrigado, mais uma vez para usar essa metáfora, a ceder ali alguns anéis para não perder os dedos novamente. Então o que você faz é que você estabelece novos mecanismos que, de novo, também não são perfeitos e que não vão atender totalmente a necessidade ali de correção daquela situação, mas que vão, talvez, espera-se, ser uma espécie de evolução positiva, mas, de novo, mantendo até certo ponto os interesses dominantes em operação. Então, quando você só consegue impor regulação, lei, etc., para atores poderosos, quando, por definição, eles estão materialmente mais frágeis. E eles estão materialmente mais frágeis quando acontece um escândalo, quando acontece um leak desse, um vazamento, uma coisa desse nível. É onde você consegue socialmente se organizar minimamente, ainda com muitas dificuldades, para fazer esses atores serem responsabilizados minimamente pelo que eles fizeram. Então, acho que o que a gente precisa tirar de lição dessa história é que isso a gente não pode ser ingênuo, né? Se uma coisa é o discurso legal, moral, ético, tudo bem, ele tem um papel. Outra coisa é o poder material e a dinâmica das disputas que jogam e que se materializam em regulações específicas, em protocolos específicos, à luz desse equilíbrio de forças, que acontece num determinado local, num determinado tempo, à luz de uma determinada situação. Para trazer um pouquinho dessa disputa, que eu, como grande alienado que sou de notícias correntes, consigo puxar aqui da cabeça, que é ver, por exemplo, ok, tem o escândalo do HSBC, que o cartel de drogas mexicano estava mandando dinheiro para os Estados Unidos pelo sistema bancário, então não pode mais, tem que ter o Know Your Customer, né, que é ver de onde vem o dinheiro. Por isso que a gente tem essas coisas de, para quem tem empresa, de gerente de conta vindo, ver se você tem aquele escritório mesmo, pedido de documentação constante, anual, balanço de empresa, não sei o que, para ver se o dinheiro que você movimenta na conta vem de fontes legítimas, que deveria funcionar teoricamente para todo mundo. Aí isso inviabiliza o tráfico mandar dinheiro para fora, e aí o tráfico tem que partir para o garimpo ilegal para mandar ouro para fora, porque grandes volumes financeiros não dá mais para ir pelo sistema bancário. Aí você vê situações como pepita de ouro aparecendo na mesa de presidente do partido que estava redigindo golpe. Aí você vê coisas como um dos maiores traficantes e garimpeiros ilegais de um estado tá dando transporte para o ex-presidente da ABIN, ou para gerente da ABIN, ou de informações da inteligência brasileira para os Estados Unidos, para fugir do país. Aí você vê esse tipo de mistura e depois outras coisas para desaguar um problema nosso mais recente, como líder de Senado, coisa assim, tentando aprovar
um limite muito maior para ressarcimento financeiro para quem está sofrendo fraude por operações financeiras, como a que o banco que ele está ligado estava aplicando, fez e aplicou e desagou no Banco Master atualmente. Então, eu estava tentando fazer essa volta para a gente cair numa outra coisa aqui que para mim mistura tudo que você trouxe até aqui por um outro aspecto. A gente estava falando mais de instrumentos tecnológicos, mas eu queria entrar um pouco nos instrumentos políticos e nos instrumentos legais que a gente tem para a gestão de dinheiro aqui no Brasil. Então a gente tem essa centralização que você deu de um banco central, né? E tá desenrolando aqui, a gente vai discutir uma coisa que vai ficar ultrapassada, tá, gente? Mas eu quero ir no cerne da coisa, que é o escândalo do Banco Master, que é tão grande e envolve tantas coisas que eu acho que ele toca em todas as fraquezas do nosso sistema bancário e político e judiciário aqui no Brasil. É surreal, assim, o tamanho dessa árvore de fraudes e tantas coisas misturadas. Algumas coisas que eu queria trazer para a disputa aí, né? Tá ficando cada vez mais claro quão importante foi o Banco Central, por bem e por mal, nisso tudo que aconteceu com o Banco Master. Então, tanto tem uma gestão do Banco Central que foi conivente, que aceitou o banco ser criado por essa pessoa, operar dessa forma, operar com esses volumes, operar com pouca evidência de que existia de fato os produtos financeiros que estavam comprando e vendendo para fazer as coisas. Fica claro o quanto isso não floresceu tanto quanto poderia ter florescido dentro do sistema de bancos brasileiro, ter coisas como a Caixa não aprovando, não validando grandes compras aí, não se envolvendo com esses títulos como outros bancos foram, e o cara da Caixa sendo expulso em seguida, né, cuspido de dentro da instituição depois de rejeitar esse tipo de coisa. Outros bancos que estão mais no controle de algumas figuras públicas comprando, entrando no sistema, entrando no esquema e comprando as coisas, e depois o Banco Central agindo para liquidar o banco, para falar, olha, tem esse problema, tá aqui, ele tá acontecendo dessa forma, esse outro banco deles também está envolvido nisso, e de repente você começa a ver campanha de influenciadores contra o Banco Central em perfil de fofoca. Então, assim, amarra lindamente até redes sociais e o sistema de informação e essa tentativa de controle da opinião pública, no caso de um escândalo, para isso desaguar ou não em boas atitudes. Então, sem necessariamente explicar o que é em minúcias a história do Banco Master, porque o novelo não para de crescer, eu queria falar com você desses atores aí, Banco Central, a importância disso, sistema bancário brasileiro e outras coisas, como que isso desenrola numa situação dessa? É uma situação, por definição, muito complexa, né? E mas como eu quero fazer um paralelo aqui, talvez um pouco problemático, mas me parece bastante pedagógico, como o caso Epstein, né? Acho que o caso Master no Brasil revela as entranhas, né? Nesse caso, sim, de um processo que acabou indo longe demais, das relações corriqueiras entre sistema financeiro, classe política, né, elite jurídica, interesses político-eleitorais, reprodução do poder político no país. Né? Você vê ali o caso do BRB, né, do governo de Brasília, do governo do Distrito Federal envolvido no processo. Quer dizer, as entranhas dessas relações de codependência entre poder político, econômico e, no limite, midiático no Brasil. Né? Até que se torna incontrolável. Aí volta a situação das crises que nós falamos, que abrem possibilidades da gente aprender coisas, né? E, quiçá, tentar agir para que elas sejam diferentes. Vai ter outras fraudes depois diferentes, né? Exatamente. Mas tentando tirar alguma coisa positiva desse episódio. O que me parece agora, como está acontecendo com o caso Epstein, é que você tem um processo relativamente generalizado de contaminação da classe política, em que as forças em questão ficam disputando para saber quem vai instrumentalizar isso da melhor maneira. Saber o que fazer e como resolver politicamente num ano eleitoral o que está acontecendo com o Banco Master, meu amigo, é realmente algo muito difícil, porque o potencial de contaminação que isso tem, para além do que a gente sabe ainda, me parece, a tomar pelas evidências que nós temos até aqui, muitíssimo graves, né?
Então você tem um sistema financeiro no Brasil que tem essa relação histórica com o poder político muito entranhada, né? Isso vem de muito tempo, e nessa configuração atual, particularmente da ditadura, que agiu politicamente de maneira direta para concentrar o sistema bancário brasileiro e operacionalizar, então, suas políticas como por meio desse veículo, né? Então, foi uma política de Estado a concentração bancária no Brasil, né? Com um conjunto de políticas pensadas, políticas e o antes e o depois disso. Regulações, incentivos, para que você pudesse operacionalizar essa alavancagem financeira de uma maneira relativamente previsível, com um conjunto de atores previsíveis que estivessem vinculados ao projeto político da ocasião. Isso produziu uma estrutura legada para o sistema bancário brasileiro, que possibilitou esses bancos que são imensos, né, e que se reproduzem historicamente por meio de uma relação íntima com o poder político. Claro que isso não é um privilégio brasileiro, a gente sabe muito bem, a tomar pelo que acontece em outros lugares, mas a maneira de como isso se organiza no Brasil está muito bem documentada pelas portas giratórias, documentada pela vinculação tradicional do Banco Central com os grandes bancos. Isso é o estado de coisas cotidiano do poder político no Brasil e do poder midiático, que historicamente defende em público uma agenda que é uma agenda que beneficia um setor muito pequeno da população brasileira, que é o dos bilionários, do 1%. Né? A agenda que você vê todo dia na Globo News, a agenda que você vê econômica ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é simplesmente um conduíte, né, imediato do que esses atores estão despejando na opinião pública. E um certo setor intelectualizado de classe média no Brasil, que consome, né, esses meios de comunicação, esses formadores de opinião, segue no fluxo. Mas o ponto fundamental é que a agenda está montada do ponto de vista do interesse econômico para atender aquilo que buscam esses atores, a taxa de juros no Brasil, os mecanismos de crédito, que produzem o sistema financeiro como o que eu acabei de descrever inicialmente, falando de um sistema altamente desigual, com grandes barreiras econômicas de entrada e com um preço do dinheiro e do crédito assim, assustador, não só para o consumidor final, para a população, mas para os investidores de maneira mais ampla. É caro investir no Brasil, porque o preço do dinheiro, medido pela taxa de juros, é muito alto. Isso atrasa o desenvolvimento produtivo e econômico, favorece financistas e, particularmente, aqueles que controlam a dinâmica rentista da finança, que são as grandes instituições financeiras. Esse é o grande esquema, vamos dizer assim, que aparece como totalmente legítimo, né? Agora, é claro que ele tem as suas camadas de implementação que podem ser muito mais desagradáveis, como é a que acontece no caso do Banco Master, que, ao que tudo indica, estava vinculado a coisas mais imediatamente problemáticas do que essa estruturação do processo, que é lavando dinheiro, inclusive, né, de corrupção, vinculado ao tráfico, vinculado a toda sorte de atividades escusas e ilegítimas e ilegais. Né? A relação disso, por exemplo, com o setor jurídico no Brasil é algo que é uma entranha que nós precisamos entender um pouco melhor. Né? Como é que isso vai ser instrumentalizado politicamente ou não vai? É algo que nós precisamos entender melhor. E como é que isso nos ensina sobre uma mudança necessária na relação do Banco Central com o sistema financeiro e do sistema financeiro em si mesmo, que nós precisamos discutir como país. Eu acho que no caso do Banco Central, é difícil, a essa altura do campeonato, pelas evidências que nós temos, apontar um culpado específico, né? Quando algo dessa magnitude acontece, você tem uma cadeia de responsabilidades que é bastante difícil, por definição, traçar, e é importante que as investigações façam isso.
Mas é certo também, a tomar pelas evidências, que muita gente sabia e não fez nada, né? Por conta de interesses poderosos muito bem estabelecidos. O que me parece que está acontecendo agora? O que me parece que está acontecendo é que uma parte do setor financeiro, da Febraban, etc., falou: tem que punir e tem que impedir que isso aconteça dessa forma. Isso foi longe demais. É aquela coisa, assim, isso é um negócio meio miliciano, é um negócio meio bandidagem em baixo nível demais, né? Pesaram a mão. Então, pesar a mão, não dá. Só que você tem um outro setor do poder político que tradicionalmente está vinculado ao setor financeiro, que agora está implicado. Então você está gerando uma bateção de cabeça na elite político-econômica do Brasil. Que aquela parte, se até aqui eles estiveram, me parece, bastante alinhados, chegou o um momento em que agora tem um setor, né, uma parte do setor financeiro falando tem que punir, mas uma parte do poder político falando mas não dá. Então, para onde isso vai, acho que é muito difícil saber. Acho que o Banco Central tem técnicos muito capacitados, de altíssimo nível, realizam um excelente trabalho. Eu acho que o Brasil, em termos de política macroprudencial, de controle regulatório, acompanhamento do sistema financeiro, está acima da média de vários países, isso não tenho dúvida. Só que o que eu estou falando aqui está em outro nível, né? Que não tem a ver só com capacidade técnica, operacional e competência, mas a maneira de como o próprio arranjo está estruturado, né? Em que medida, qual aspecto jogou um papel aqui, nesse caso específico, é difícil a gente saber a essa altura. Mas, de novo, me parece que acompanhar isso de perto para entender melhor sobre essas entranhas entre poder político, poder econômico e crime, que eu acho que é aí onde a coisa fica mais feia para o sistema financeiro, né? Quer dizer, peraí, uma relação um pouco espúria ou lasciva entre poder político e econômico sempre aconteceu. A questão é quando isso chega no crime. E eu acho que no Brasil nós estamos entrando num processo em que o crime de fato está contaminando, parece, a estrutura política e o sistema financeiro. E aí me parece que não é do interesse do próprio sistema financeiro que isso aconteça. Porque daí você gera riscos de uma magnitude muito maior e problemas muito mais sérios para todo mundo que está envolvido. Então eu acho que o que está em jogo é essa tensão, e eu acho que os próximos capítulos da história devem se desenvolver ou não se desenvolver à luz disso. Eu acho que, bom, 2 episódios que eu preciso citar aqui para a gente ver como isso não é um problema nem recente, nem único do Brasil. A gente tem uma conversa com o Leonardo Marx sobre onde foi parar o ouro do Brasil, em que a gente está discutindo como o tráfico de escravizados no Brasil gerou riquezas imensas em países europeus, como a Inglaterra, onde isso já foi traçado e apontado para quem o dinheiro foi, e você vê mansões que até hoje existem por isso, e o quanto o ouro que saiu disso viabilizou o sistema financeiro inglês com uma moeda universal que pela primeira vez podia, pela primeira vez nessa escala e com esse poder de transação, podia ser usada universalmente. Você viabiliza um império quando esse império tem uma moeda que vai ser aceita nas Índias, no Brasil, na China, em qualquer lugar, que era o ouro que veio, naquela época, pelo menos, em grandíssima parte daqui. Então, né, tráfico e exploração de vidas, viabilizando um sistema financeiro bombado e uma potência, não é bem uma novidade. Também tem a conversa com o Henrique Carneiro sobre como a base de muitos países foi e é o tráfico. Seja o tráfico de escravizados e de açúcar e de bebida e de pau-brasil aqui no Brasil para desaguar hoje nessa mistura entre tráfico e sistema financeiro, seja esse tráfico ou nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou na Inglaterra, também transatlântico, fazendo o corre desses que estavam sendo escravizados aqui. Então, né, só para, né, botar num contexto que não é de hoje, é recorrente e é uma tensão que vai acontecer o tempo todo. Mas aqui, dentro do que você fala, Edmilson, me parece que a gente tem instrumentos que, de certa forma, podem ajudar nessas horas, ou atrapalhar, né? Você ter transações digitais, você ter os brasileiros usando Pix no volume que eles usam, isso deixa rastros. Rastros, inclusive, melhores hoje em dia, poderiam ser pelo menos, do que criptomoedas, que
nos últimos 15 anos, trabalharam muito mais para você ter ferramentas para misturar transações e você não poder rastrear, do que para viabilizar a moeda cotidiana do dia a dia que as pessoas vão poder usar sem atrito. Tudo que a gente não viu em criptomoedas nos últimos tempos pelo menos com adoção em larga escala, ferramenta para popularizar ela nesse sentido de uso mais legítimo e não para extorsão de criptomoeda por quem encriptou os dados do seu computador ou quem sequestrou alguma coisa e por aí vai. A gente tem, por essa centralização, mecanismos de rastreio de operações de outras coisas. E a gente está num ponto, quando você vê essas coisas envolvidas dessa forma, que era um ponto que eu discuti com o Edmilson, que é um ponto que eu discuti no episódio sobre lavagem de dinheiro aqui no Brasil, em que você ter uma financiarização tão grande do crime organizado, ela começa a atrapalhar o comércio legítimo, né? Porque se o segundo ou terceiro, ou sei lá, a quarta maior rede de postos do Brasil é uma rede de postos, ou quinta, não importa a ordem, é uma rede de postos do crime organizado que está trazendo, sei lá, metanol em navio e tomou conta de um porto para poder servir isso para posto, isso inviabiliza posto com preço legítimo e com combustível não adulterado e outras coisas, né? Você polui tanto, você envenena tanto essa área comercial que o resto morre. Se você tiver o crime organizado, eu não estou dizendo que é o caso, tá, gente? Estou só inventando aqui para ter um exemplo. Comandando uma rede de restaurantes, de farmácias, de lojas, de qualquer coisa assim, que pode vender por um preço agora subsidiado para lavar o dinheiro, isso inviabiliza o comércio legítimo, que não vai conseguir cobrar preço equivalente, não vai poder operar 24 horas e nunca vai ter uma loja tão bonita, né? Então, deixar o sistema financeiro ser corrompido a um ponto desse, me parece que inviabiliza o desenvolvimento normal de uma região, saudável de uma região com isso. Então, aprofunda para mim nisso, o que isso mostra a respeito disso, né, desse envenenamento de um sistema financeiro e que tipo de mecanismo que a gente tem aqui que pode ser adotado ou que pode ser desenvolvido para conduzir a gente um pouquinho mais para a parte produtiva. Para falar de infra, não necessariamente relações pessoais, que você já deu como elas estão misturadas aí, né? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que esses casos, eles revelam para a gente uma coisa que é importante para pensar tanto o sistema financeiro, quanto a tecnologia, quanto a sociedade em sentido mais amplo. Veja, você citou muito bem a palavra financiarização do crime organizado. Esse é um fato inquestionável. Mas a financiarização do crime organizado vem na esteira da financiarização mais ampla da sociedade. Perfeito. Então, essa financiarização está espalhada por todas as práticas cotidianas, por todas as atividades econômicas, ela é o conduíte, ela é a linha de direção da atividade econômica contemporânea em toda parte, especialmente no Brasil. E isso tem consequências significativas na maneira de como a gente organiza a economia e, junto disso, a gente organiza nossas sociedades e a nossa subjetividade social. Então, financiarização, esse processo em que as finanças tomam a dianteira na lógica da acumulação econômica. Isso não quer dizer que só tem finança agora, quer dizer que a lógica financeira de ganho imediato, de curto prazo, rápido, ela passa a governar qualquer atividade econômica. Mas a atividade econômica em sentido amplo não é feita só disso. As nossas vidas não podem ser feitas só disso. Ninguém estuda 10 anos para ganhar na velocidade da renda financeira. Ninguém, etc. Quer dizer, ninguém investe numa planta produtiva para ganhar na velocidade da renda financeira. Mas quando a velocidade da renda financeira se espalha por todas as decisões econômicas, incluídas as nossas decisões individuais, é esse tipo de desdobramento que você começa a produzir. O crime tende a se tornar cada vez maior nessa sociedade. Essa combinação, então, de financiarização com neoliberalismo, a ideia de que o Estado tem que se desresponsabilizar pela reprodução social, de que o cuidado não é algo que é coletivamente organizado numa determinada sociedade, que quanto mais nós deixamos ao mercado, às instituições privadas, às empresas, tudo que acontece na nossa vida, em sociedade, melhor. Essas ideias, elas se combinam e vão produzindo esses efeitos. Então, financiarização, neoliberalismo, rentismo e crime, elas estão intimamente vinculadas, como estão vinculadas às bets, como está vinculado o desespero do cassino global, que é a aposta em todo quanto é tipo de instrumento financeiro questionável por parte da juventude, as criptomoedas que nós discutimos. Em construção de data center.
e comprar placa de vídeo. Precisamente. Então você vai conectando isso tudo dentro de um fio condutor de tal maneira que falar só do sistema financeiro como uma parte específica disso é muito difícil, porque isso está organizando as nossas vidas em sentido amplo. Então o crime e a ampliação do crime nesse processo tem sim a ver com a financiarização, tem a ver com acesso às instituições financeiras, tem a ver com boas ou más práticas de supervisão, de controle, de regulação e etc., mas tem a ver com um problema de estrutura social mais amplo. Jovens que não têm acesso à educação, que não têm acesso a oportunidades de emprego, uma economia que está viciada na lógica da renda, monopólios intelectuais que concentram os ganhos em poucos atores econômicos. Quer dizer, você combina isso tudo e essas lógicas vão se retroalimentando. É claro que o Banco Central, as instituições de supervisão, a legislação podem cumprir um papel positivo. É claro que mecanismos como o Pix podem realmente ajudar nisso. É claro que essas tecnologias podem nos ajudar a evitar que essas atividades criminosas aconteçam na dimensão, na velocidade, na intensidade que elas ocorrem. Mas enquanto essa lógica estiver dominante, bem, a gente vai basicamente tirar com pá pela janela alguém trazendo com carriola pela porta, né? Então é aquele jogo difícil, né? De você conseguir realmente resolver. Então eu acho que, de repente, colocar as coisas nesse âmbito me parece muito importante, porque ajuda a gente a ver por que esse jogo estranho de baixo crescimento econômico, com regressão social, com aumento da violência, com aumento da desigualdade, está intimamente vinculado a uma determinada forma de implementar também tecnologias no mundo contemporâneo. A tecnologia não está pairando no ar, né? Ela é parte, ao mesmo tempo, como causa e consequência da relação que ela guarda com esses processos, né? Então, a financiarização ela se expressa dessa forma, o neoliberalismo ele se expressa dessa forma, o rentismo ele se expressa dessa forma. E é claro que o setor financeiro é uma parte importantíssima disso, mas lamentavelmente isso está espalhado por todas as outras dimensões da vida social a essa altura. Eu estou olhando para a ferramenta, você está dando o cenário, né? E você descreveu, inclusive, por que a gente não teve vacina aqui, tá, gente? Porque você pode olhar para o negacionismo do governo federal na época, falando que não vai ter vacina, não vai ter vacina, que ninguém vai tomar, mas meses antes desse negacionismo tomar esse formato pessoal e político, partidário, que é, lembra, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, antes disso, agosto, setembro, pode procurar notícias de 2020, você vai ver ex-ministro da saúde, deputado envolvido com saúde, nomeando quanto custaria a vacina privada no Brasil. Falando que ia custar uns R$400 por dose, que as empresas estavam se prontificando a pagar metade do preço das vacinas para os seus funcionários e que o sistema privado daria conta de distribuir isso muito mais rápido do que o sistema público, que estava sendo muito lento para comprar essas vacinas. E depois a gente descobre que a dose da vacina ia custar por volta de 9 ou 10 dólares e estavam tentando fraudar essa compra por diferentes aspectos. Então, é isso, você tá, né, já tinha um sistema financeiro, de esquema, de coisa montada para pegar uma necessidade pública, transformar num recurso escasso, vender dentro do sistema privado com participação de empresas para tirar, para ir para a base de mais de R$300 de lucro por dose de vacina. Calcula para 200 milhões de brasileiros que queriam se vacinar e você... Precisamente, o discurso dominante quer fazer a gente acreditar de que o que falta é mais uma nova tecnologia, mais um novo protocolo, mais um novo gadget, mais um novo instrumento, mais um novo sistema, mais uma inovação para resolver os problemas sociais que nós temos. Mas essa é uma tática diversional que se tornou lamentavelmente dominante, muito convincente, também por razões de poder material, há décadas, para esconder o fato de que essas questões são políticas, né? Elas têm a ver com o destino político de uma determinada sociedade. Elas atravessam dinâmicas de poder. A gente estava falando das infraestruturas aqui, sejam elas financeiras, sejam elas, enfim, de transporte. Infraestruturas devem ser pensadas e governadas como bem público. Independentemente do fato delas envolverem agentes privados ou não, isso é uma outra discussão.
Mas que elas sejam entendidas como bem público significa que elas atendem a objetivos públicos e sociais e que elas devem ser implementadas e valoradas à luz disso, e que isso deve estar diretamente vinculado ao poder social e político que modernamente a gente realiza por meio de um Estado democrático, e quanto mais democrático, melhor, para que ele seja de fato desenvolvido, implementado, né, e concretizado na prática. Né? Infraestrutura é poder, é um eixo de poder, e ela deve ser governada como tal, porque todos dependem dela. O tecido social depende dessas infraestruturas. Quando a gente lega elas completamente, única e tão somente ao mercado e a empresas privadas, é nesse cenário que a gente acaba se encontrando. Veja o exemplo da regulação. Durante décadas, uma determinada forma de entender a economia, de entender a sociedade, que a gente pode chamar aqui grosseiramente de neoliberal, mas vinculando novamente a financiarização, ao rentismo, a todas essas dinâmicas, nos pregou que a autorregulação era a única forma possível de produzir regulação eficiente. Não, os bancos têm que se autorregularem, as instituições financeiras têm que se autorregularem. Por quê? Porque se o Estado vai lá, ele intervém, ele gera distorções, ele atrapalha a competição, ele desorganiza a atividade econômica e ele gera efeitos econômicos indesejados. Ora, a dominância desse tipo de ideia produziu toda sorte de crises, problemas e catástrofes que agora nós estamos obsessivamente discutindo no seu programa, com tantas outras pessoas brilhantes que você, de tempos em tempos, traz aqui. Nós estamos diante das consequências do que desse modo de fazer as coisas produziu. E essas consequências estão também no caso Master, estão também na maneira de organizar o sistema financeiro brasileiro, estão também na maneira de pensar política no Brasil, estão também na maneira de pensar as redes sociais. Esse, me parece, é o fio condutor que conecta todas essas coisas, inclusive o caso que você acabou de mencionar das vacinas, né? Então, eu acho que me parece que para a gente começar a conectar melhor essas discussões, entender o que elas têm de comum, e ao voltar para as questões mais específicas, saber com que a gente está lidando e o que a gente quer fazer delas, é fundamental entender esse cenário mais amplo que está possibilitando essas coisas que são muito parecidas entre si, em campos diferentes, ocorrerem. Eu não sei se você tem essa impressão, Átila, mas a impressão que eu tenho quando eu escuto especialistas, porque na academia, na ciência, a gente tem essa tendência, essa pressão praticamente material, de se especializar em algum tema, né? Então, de se especializar numa área, faz sentido para você poder, de fato, dizer as coisas com mais propriedade, dedicar o seu tempo a esmiuçá-las com mais cuidado. Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente pede visão de todo e compreensão estrutural sistêmica do que está em jogo. Quando eu escuto meus colegas em outros campos de especialidade falando sobre os problemas que tocam as suas áreas, me dá um senso de déjà vu o tempo todo. Porque eu fico assim, poxa, é exatamente igual na minha área. Quer dizer, né? E exemplos díspares como vacina, Banco Master, coaches, mídias sociais, sabe, indústria bélica, indústria automobilística. Você fala, uau, quer dizer, as lógicas de coordenação são muito parecidas, né? Então tem algo aqui acontecendo, e me parece que é importante a gente trabalhar junto para o crime organizado. Você vai escutar o Gabriel, né? É incrível, é sensacional, mas várias coisas eu escuto e fico, puxa vida, mas é igual o que eu vejo aqui acontecendo com o Bitcoin, com aquilo outro, com o sistema financeiro, com os bancos. Uau! Claro que não é a mesma coisa, você me entende, mas essas homologias, elas são muito elucidativas. E eu acho que a gente tem que se dedicar um pouco mais a tentar conectar essas pontas soltas aí. Tirando a indústria bélica, que foi uma ótima dica de tema, cada um dos tópicos que você deu tem pelo menos 2 episódios diferentes aqui, passando justamente por isso. E assim, foi o meu choque na pandemia, né? Vindo da minha formação biológica, de ciências biológicas, de que tecnologias trazem soluções que salvam vidas, de que vacinas criaram a vida moderna, eliminando muito da mortalidade infantil e outras coisas. Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos desenvolve as primeiras vacinas, e as vacinas mais eficazes que a humanidade já viu
que são vacinas de RNA, que estão jogando fora agora com o maluco novo que foi colocado lá para garantir que não se repita o que foi as medidas de saúde pública que foram tomadas na pandemia. E o Brasil, com o governo federal e o presidente, ambos trabalhando juntos, um reforçando o outro, negando essas vacinas, falando para as pessoas não tomarem, falando que ia causar AIDS nelas e outras coisas. Aí você tem essa vacina primeiro, entra no sistema privado, porque não tem sistema público de saúde, e essa vacina vai ter que ser distribuída no estacionamento de farmácia e supermercado, que estão cedendo isso para poder receber os clientes depois, e uma população que vai hesitar muito em tomar essa vacina, porque nunca viu uma medida de saúde pública, não faz ideia do que é num postinho de saúde, ou tomar uma vacina de graça. Vacina da raiva lá, para quem não sabe, custa na casa de milhares de dólares, e tem gente morrendo de raiva nos Estados Unidos porque não consegue pagar o que a gente toma no posto de saúde aqui, em qualquer canto do Brasil. E no país do negacionismo, como política, nas palavras do presidente, o único país que negou as soluções como a vacina a esse ponto de orgulho para ele, as pessoas vão, mais de 80% tomam 2 doses, e aí morre, depois da vacina, 200 mil brasileiros, perto de 500 mil que tinha morrido até então, e nos Estados Unidos morre, depois das vacinas, 50%, mais da metade de 1.300.000 americanos que morreram, ou estadunidenses que morreram com a Covid, 6 meses depois da vacina. Morreu essa metade da galera. Então, morreu muito mais gente lá porque não quis se vacinar. Era esse cenário que a gente ia ver aqui se a gente tivesse uma medida privada de saúde nesse momento que explora essa lógica. Imagina o quanto a gente não ia ter gasto para uma parte só da população brasileira se vacinar e continuar morrendo como foi em 2021. Então, ficou muito claro para mim que não era solução técnica, não era tecnologia. Ela entrou nesses 2 lugares, inclusive o Brasil estava muito mais desfavorável quando ela entra. Mas era esse pacto coletivo, uma infraestrutura pública de saúde com histórico longo o suficiente para as pessoas acreditarem muito mais nela do que em quem estava berrando que vacina ia fazer você virar jacaré na TV. Então, é uma disputa de infraestrutura, no fim, né? Ou pelo menos aí foi o que fez essa diferença. É por isso que eu estou agoniado nessas conversas aqui. Não, absolutamente. Não, uma coisa precisa ficar claro sobre vários pontos de vista, do ponto levando em consideração diferentes pontos de entrada numérico, factual, em diferentes pesquisas, você tem mais do que suficientes recursos econômicos para acabar com a fome no mundo. Para começar por uma desnutrição coisa óbvia, né? no mundo. E você não consegue fazer isso. Você tem mais do que tecnologia suficiente para diminuir a jornada de trabalho para 3 a 4 dias, no mínimo, por semana. E não se faz isso. Quer dizer, você tem dinheiro, recursos, tecnologia o suficiente para erradicar. Me parece uma coisa assim, inacreditável ouvir o discurso hoje daqueles que dirigem, dos CEOs das empresas de tecnologia, particularmente de inteligência artificial, falando a IA vai resolver o problema da pobreza, a IA vai resolver o problema do meio ambiente. Não, nós já temos os recursos, as tecnologias, os recursos econômicos para fazer isso há muito tempo. Né? O problema ambiental, o problema da fome não ocorre porque falta IA. Pelo amor de Deus. Pior é ele ser adiado por causa da IA, e não ele ser resolvido por causa da IA. Então, me parece um cenário meio surreal, né? Você vê, por exemplo, o discurso quando soltaram aquelas fake news sobre o Pix, né? Estava dizendo aqui de neoliberalismo, dessa coisa. O discurso ali tem uma motivação muito prática, né? Assim, eu quero continuar fazendo meus negócios da maneira em que eles foram feitos até aqui. Eu não quero nem Receita Federal, nem Banco Central, nem ninguém botando o dedo na zona cinzenta entre legal e ilegal que as fintechs significam nesse momento. Mas como é que ele é empacotado nas mídias sociais? Justamente à luz dessa chave que eu acabei de explicar. É os seus dados, é você como indivíduo, é a sua liberdade. Quer dizer, para ecoar novamente o exemplo das vacinas que você acabou de dizer. Né? Vê assim, em particular na IA, a humanidade torrando trilhões de dólares a essa altura para construir data center, na remota possibilidade de se criar uma inteligência geral aí, com dinheiro que se fosse gasto com combate
a mudanças climáticas que certamente vão acontecer e vão impactar a vida das pessoas, esse problema estava resolvido e não agravado pelo maior consumidor de água e energia dos tempos modernos sendo construído aí. O mesmo se aplica ao que a gente discutiu no episódio anterior, em que eu tive o privilégio de participar aqui, sobre as criptomoedas, né? Então, a gente tem seguidamente produzido soluções para problemas que, bem, não precisam delas e que já poderiam ter sido resolvidos com os recursos que a gente tem. Não me entenda mal, eu não estou aqui argumentando contra tecnologias, muito pelo contrário, eu acho que elas têm um papel e podem ter um papel fundamental, como você acabou de dizer, as vacinas tiveram, os avanços da medicina, definitivamente não se trata de argumentar contra eles, mas se trata de pensar como a gente integra esses avanços, produz esses avanços, para que de fato eles não sejam instrumentalizados para o benefício de poucos e para a miséria de muitos, né? Como infelizmente aconteceu a despeito dos avanços que também a gente verifica. E eu acho que aqui é mais um caso de se pensar como a gente pode, bem, aplicar isso para entender o caso das tecnologias financeiras, do dinheiro digital, etc. Né? Quer dizer, como é que tipo de abordagem nos ajuda a integrar essas diferentes dimensões para pensar esse problema. Veja, Átila, eu respeito e admiro muito o trabalho que você está fazendo, porque ele é um trabalho inglório, assim. Eu, como acadêmico, eu sei. Você falar do jeito que a gente está falando aqui as coisas, é muito difícil, né? Ainda mais no tempo de mídia social e etc. Você tem que empacotar tudo numa mensagem simples, direta, para falar em 1 minuto, porque senão as pessoas não vão prestar atenção. Sinceramente, eu me recuso, porque, assim, o mundo é complexo, desculpa, não tem como fazer de outra forma. Tem que explicar com calma, tem que destrinchar as coisas. É claro que ninguém precisa ser hermético desnecessariamente, como acontece às vezes. Mas o fato é que, para desvelar isso que a gente está discutindo aqui, é preciso tempo, atenção. Por isso que, bem, a coisa não está muito para o nosso lado, né? Não tem muita outra forma de fazer. É preciso traçar relações, é preciso dizer para as pessoas uma coisa que atrapalha qualquer mensagem. Olha, a coisa é um pouco mais complexa. Pô, você começa dizendo isso, você já complicou a sua mensagem, né? Mas né? Não é porque é mais complexa que a gente não consegue entender e que não haja como a gente atuar sobre elas, né? Mas esse esforço individual e coletivo ele é fundamental. E eu aproveito para parabenizar uma vez mais o seu trabalho, porque ele é parte desse esforço, né, coletivo que a gente tenta fazer, de entender melhor o mundo, explicar melhor o mundo, para agir de maneira mais informada nele. Né? Obrigado. Em ano de eleições, eu queria muito que a gente tivesse conversas aqui que são instrumentais para as pessoas. Vocês veem, a gente não está falando sobre espectro político, partido, a gente está falando do que impacta na nossa vida. E seria muito bom ter infraestrutura como uma das prioridades para campanhas políticas, eleitorais, enfim. Acho que na conversa com o João Magalhães, a comparação que eu conseguia fazer com o que ele estava me descrevendo, que são as Big Techs hoje, era a Companhia das Índias. Era justamente aquele órgão que não era o Estado, mas que na fronteira, onde não tinha o Estado, assumia esse papel e lucrava com isso, que gerou o Brasil. Esse é um excelente ponto, Átila. Excelente ponto, porque de fato essas empresas elas têm cada vez mais atuado. Essa comparação ela pode nos confundir, mas ela ao mesmo tempo também é importante porque ela é um excelente ponto de entrada com o Estado, né? E por que o Estado? Não é porque o Estado em si, é porque são funções que modernamente o Estado passou a adotar e que nós passamos a definir como se não um monopólio total, ao menos controlada e dirigida pelo Estado, que são o quê? As funções públicas. As funções de provimento de infraestrutura para o funcionamento da vida econômica e social em sentido amplo. Se você dá essas funções, que são vitais para a vida social, na mão de empresas e agentes privados, bem, você vai produzir descoordenação social, conflito social, crise... Por desenho. Por desenho, precisamente, porque o que você está fazendo é dar uma estrutura de propósito geral e público na mão de um interesse individual e privado. Ora, é uma receita pronta para
para o extrativismo, para a exploração e para a acumulação interminável, infindável de poder, que é o que agentes privados, num contexto competitivo como o nosso, fazem por definição. É a estrutura de interesses funcional de um agente privado, né, numa economia como a nossa. Então, as tensões e os problemas que emergem disso são os que a gente está vivendo, né? Uma contaminação do debate, uma desfuncionalização, uma contaminação em termos de desorientação cognitiva do debate público, da dinâmica político-eleitoral, da lógica econômica, de novo, nessas homologias que a gente falou, né? Veja, a economia digital, ela ao mesmo tempo torna isso óbvio, que sempre esse paralelo com a Companhia das Índias é muito interessante, porque demonstra um precedente histórico de um processo que se reconfigura e refuncionaliza ao longo do tempo. Então, uma continuidade, mas no interior dessa continuidade tem novidades. Acho que esse é um pouco do exercício que a gente tenta aqui fazer, traçar as continuidades dentro das descontinuidades e vice-versa. Se esse é o caso, a economia digital, acho que ela nos mostra uma coisa muito interessante, porque a capacidade, a velocidade, a capilaridade com que a dimensão digital tem para produzir essas lógicas infraestruturais, me parece sem paralelo. Né? Sim, e é por isso que essas empresas, então, elas adquirem um poder que realmente é uma coisa que em alguns aspectos, nós ainda estamos tentando entender. Porque parece que essa quantidade, essa extensão adicional, talvez indique uma qualidade também distinta para o processo. Então, muita gente vem falar de novos soberanos, empresas como Estado, tecnofeudalismo, quer dizer, uma tentativa de tentar encontrar uma forma de caracterizar isso. O que me parece definidor da economia digital é uma tensão particularmente nova entre a capacidade de descentralização técnica, operacional, funcional. Então você possibilita alcançar numa intensidade, numa velocidade, processos e dinâmicas hiperindividualizadas em tempo real, que antes você simplesmente não era capaz. Né? Isso tem a ver com um aumento da integração da economia global, vinculado ao desenvolvimento tecnológico e a uma série de outras transformações relacionadas, mas uma capilaridade, uma descentralização que vem junto, claro, com uma capacidade de tornar ainda mais ampla a concentração e a centralização de recursos econômicos, políticos e, portanto, de poder político-econômico. Esse paradoxo entre descentralização e hiperconcentração ou centralização de um lado, me parece o paradoxo com o qual a gente ainda está se debatendo para entender, mas me parece um fio condutor muito interessante para pensar a relação que os diferentes setores guardam uns com os outros, para tentar pensar de novo como a gente estava fazendo nessa a homologia entre essas diferenças, nessas diferenças como a gente estava fazendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala de desintermediação, isso é um papo muito comum nas tecnologias contemporâneas e particularmente as financeiras. Ah, desintermediou. Não é desintermediação. As criptomoedas mostram isso, as tecnologias financeiras mostram isso. É uma desintermediação técnica que vem logo acompanhada de uma reintermediação também técnico-operacional, não sem antes ter produzido concentração econômica e política, que tem a ver, de novo, com arranjos institucionais, com uma determinada hegemonia ideológica, com a maneira de como a gente organizou o nosso mundo inconforme, né? E assim, é muito curioso estar num país que vê o pioneirismo dessas companhias, né? O pioneirismo da estratégia de chegam 1.000 portugueses e tomam conta de uma região insana, porque sabem chegar em um grupo de indígenas que estavam em conflito com outros e usar a expertise e o know-how para falar para esse grupo, eu te ponho lá em cima se você me der os outros. Por acaso tem uma coisa dourada que brilha aí também para me pagar por isso, assim? Vamos estabelecer essa moeda e monta esse sistema político, explorando esse conflito interno, elegendo os beneficiados que vão receber like e compartilhamento quando falam alguma coisa, digo, que vão receber
favorecimento da coroa portuguesa, e também é o país que está com, por bem e por mal, na outra ponta, alguns sistemas financeiros, de saúde, bancários, que funcionam bastante como infraestrutura e funcionam tão bem que a gente nem percebe que funcionam e tem dificuldade para visualizar o valor que isso pode trazer se bem aplicado, né? Para algumas coisas a gente acaba ficando à margem de problemas absurdamente maiores lá fora, porque está protegido no guarda-chuvinha do que é isso aqui, né? Isso é muito bom, Átila, que você está levantando, porque nos coloca numa chave mais positiva para essa conversa, que é o seguinte: quais são os bons exemplos, as boas ideias nas quais a gente pode se apegar para pensar um caminho, né, daqui para frente? E voltando para o tema da nossa conversa, as tecnologias financeiras, a revolução no campo do dinheiro e das finanças, o Pix em particular. O Pix é um exemplo que no interior de todas essas contradições, ele não vai resolver os problemas do sistema financeiro, né, sozinho, não vai mudar esse estado de coisa sozinho, a gente entende isso, mas ele é um apontamento muito interessante sobre possibilidades, pelo menos latentes, que nós temos de produzir uma forma de regular, controlar, organizar, governar o dinheiro e as finanças diferente do que ela existe hoje. É evidente que no meio desse cenário, um sistema público, aberto, né, com interoperabilidade, gratuito, é sem dúvida uma boa notícia. É algo que é interessante e que deve ser reforçado nessa direção. Reforçado nessa direção como? Aumentando e ampliando os mecanismos de privacidade e proteção de dados das pessoas, né? Garantindo que as pessoas tenham uma forma, né, de agência sobre os seus dados pessoais e o controle dessas informações, tornando esses sistemas mais seguros, evitando os problemas de golpes por engenharia social e uma série de coisas que começaram a acontecer também via Pix, e que não são pequenos, os problemas vinculados hoje às fraudes que acontecem com o Pix, a governança da segurança, né, desses protocolos, desses sistemas, que de novo não é só tecnológica, tem a ver com a maneira de usar, as relações sociais e etc., é fundamental. Então, ampliar a segurança, ampliar a privacidade e o controle dos dados, ampliar a governança democrática, com espaços de participação social para que o sistema melhore numa direção que atenda aos interesses da maioria da população, por meio de mecanismos de consulta, de diálogo, de discussão com a sociedade, com atores técnicos, com setores envolvidos, os mais diversos. Então, uma governança pública e democrática de um sistema tecnológico que, por princípio, deve ser público e democrático, né? E arranjos de desenvolvimento desse sistema centrados na lógica da soberania digital, nacional e popular. Quer dizer, como é que eu construo hierarquias de sistema, infraestruturas físicas e não físicas que sejam resilientes e não dependentes de atores externos que controlam, enfim, que exercem um poder ilegítimo sobre a dinâmica tecnológica global. Então, lógicas de autonomia, de descentralização, de resiliência técnica, de governança democrática. É possível fazer isso? Absolutamente. Nós temos tecnologia para isso? Absolutamente. Temos expertise para isso? Absolutamente. O Pix dá direção, aponta para caminhos de possibilidade condizentes com isso? Sem dúvida alguma. A ponto de ser repetido por países de fora, né? Perdão, foi uma coisa que a gente nem tocou, mas a ponto de você ver agora a Comunidade Europeia e outros países tentando desenvolver o Pix deles completamente baseados no nosso sistema, né? Com certeza, com certeza. Se tornou um exemplo global num contexto de ataque à soberania monetária e financeira dos países diante das tensões geopolíticas que nós estamos assistindo. Quer dizer, dinheiro e finanças é também uma questão de segurança nacional, né? E de viabilidade da reprodução social na economia em que a gente vive. Óbvio que isso não é só uma questão de empresa, de mercado, de competição. Tem a ver com uma série de outros valores. A gente fala isso para o Pix, mas serve para o SUS, né?
Nós, desde quando o SUS foi fundado, nós sabemos o que é importante do ponto de vista de atendimento à saúde, ao cuidado da saúde básica, à saúde da família, quer dizer, um conjunto de arranjos bastante low-tech, vamos dizer assim, e que funcionam muito bem. Poderiam funcionar melhor? Sim, diante de todas as situações que nós levantamos aqui, subfinanciamento, uma certa predação política, uma série Pelos de mesmos coisas tipos que, de atores, inclusive. pelos mesmos atores, exatamente, que estão em todas as pontas, né? Predando o SUS, predando o sistema financeiro, predando a educação, né? Mas nós sabemos o que tem e pode ser feito. Bem, imagina se a gente vai mais além, cria uma carteira digital pública diretamente no Banco Central, a capacidade que o Banco Central tem de fazer política monetária diretamente via cidadão, sem ter que depender imediata e diretamente dos bancos, bem, aí a gente já começa a atacar interesses que não tem a ver só com o protocolo técnico de implementação de uma carteira digital, mas com o modelo institucional da relação entre bancos, Banco Central e usuários e finais e cidadãos. Quer dizer, veja como, de novo, essas tecnologias elas vão se atravessando nessas tensões de que modelo de sociedade nós queremos e quais tecnologias para qual modelo de sociedade. Afinal das contas, é isso. O grande sonho da Beth é você fazer Pix, porque o dinheiro entra e você está grudando conta corrente no gasto, mas a volta nunca é direta. Você ganhou 30, 20 mil numa aposta lá, você nunca consegue sacar o valor todo por Pix direto para sua conta. Ele sempre vai vir a conta gota depois para você perder tudo antes de conseguir sacar de lá. Então, tem alguém que pode falar, esse CPF não pode apostar, porque ele escolheu não apostar, ou essa conta tem que receber o valor todo dela de volta, e é assim que a gente vai fazer, ou essa bet não pode mais operar aqui, e o dinheiro vai ficar todo de volta na conta das pessoas que depositaram esse dinheiro aí dentro, para pegar uma coisa besta que a gente passou por um dos pontos aqui. Isso cria possibilidades surreais, né? A gente vive num mundo, por conta desses processos que a gente discutiu aqui, de alta tecnologia com alta precariedade. Não precisa ser assim. É um contrassenso. Por que um mundo de alta tecnologia parece cada vez mais ser um mundo de mais precariedade? Obrigado. Quando nós fomos historicamente ensinados que tecnologia era avanço, era melhoria, era conforto. Não, peraí, por que está tudo ficando mais precário? Né? Parece que quanto mais tecnologia nós temos, menos tempo nós temos, menos qualidade de vida nós temos, menos paz de espírito nós temos. Não, tem alguma coisa errada com a maneira de como nós estamos produzindo, utilizando, consumindo essas tecnologias. E aí é muito menos sobre a tecnologia em específica, ou é sobre a tecnologia na medida em que isso toca, de novo, os valores, os princípios, uma projeção do tipo de sociedade que nós queremos, né? Um código, é como se a tecnologia guardasse dentro dela uma certa forma de sociedade, né? O meu saudoso orientador dizia isso. Você pega um smartphone, o que você vê? Você vê metais raros, talvez, uma tela, etc. Mas aqui dentro tem muito mais do que isso. Tem relações de trabalho, né? Tem uma divisão internacional do trabalho, tem a maneira de como isso é obtido. Quer dizer, nessa coisa que tem na tua mão, que parece que só tem ali uma ideia genial, um sistema e um conjunto de materiais que se combinam para produzir um artefato, na verdade tem toda uma sociedade lá dentro. Né? Uma forma de organizar para que aquilo fosse possível. E eu acho que talvez é olhar menos para o objeto que a gente tem na mão e mais para o conjunto dessas relações, para que a gente tenha outras relações, quem sabe, com esses objetos também, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que aproveitar o que se torna um privilégio nessa hora, que é essa barreira de linguagem, de cultura, de outras coisas, que faz com que muitas tecnologias demorem para ser adotadas aqui ou para entrar aqui, para olhar um pouquinho mais criticamente para elas e ver o que a gente quer de bom e de ruim do que acaba vindo, né? Não, precisamente. Você citou o exemplo do SUS, né? Bem, o problema do SUS, quando a gente fala dos problemas, porque é realmente um orgulho em muitos aspectos, não é falta de tecnologia. Pode ser pontualmente, aqui ou ali, numa coisa muito específica, mas não é falta de tecnologia. Nós sabemos que não é. São outros os problemas do SUS. E eu posso te dizer que em quase todos os setores, o problema mais relevante não é falta de tecnologia.
né? A gente vai falar do setor financeiro, etc. E onde as tecnologias funcionam melhor é justamente quando as tecnologias, ou melhor no sentido de atender a objetivos sociais, né, De nos desejáveis, beneficiar melhor. que nos beneficia mais é onde eles se conectam diretamente com uma resolução de problemas que está para além deles mesmos, né? Então, eu acho que o SUS é um exemplo, o PIX é outro exemplo, e a gente tem tudo para produzir. As universidades federais e a educação pública no Brasil são outro exemplo, que também passam por problemas que não têm a ver com tecnologia também, né? Então, quer dizer, enfim, eu acho que entender como a tecnologia entra nesse jogo é cada vez mais importante, mas não dá para hipostasiar também a importância que a tecnologia tem nesse processo. Acho que estudar a tecnologia é dar à tecnologia o seu devido lugar. E, lamentavelmente, não é o que está acontecendo hoje em dia. A gente está dando um lugar muito maior para a tecnologia, porque isso está no interesse daqueles que vivem de produzir e vender tecnologias, né? Então, acho que me parece que por aí a gente começa a ter uma pista de onde buscar soluções, talvez. Acho que para amarrar as lições aqui, para deixar essa opinião minha para as pessoas, você entrar em contato com o aplicativo onde você fez uma compra e essa compra deu um problema, porque não entregaram, porque desviaram, porque teve algum erro, e conseguir algum atendimento para ter a esperança de um dia rever esse dinheiro voltando para sua conta. No que é o ápice da tecnologia e da individualização e disso estando acessível para a gente. Obrigado, Edmilson. Precisamente. Eu tô com essa mágoa aqui no coração da OLX há um ano. Um ano não, um mês me enrolando para atender alguma coisa. Não, é E é horroroso. surreal. É o fruto de tudo que você descreveu até aqui. Da tecnologia sendo usada para distanciar a gente, não para aproximar, né? Eu acho que esse processo do porquê que a tecnologia opera especificamente dessa forma, nesse momento, tem a ver com tudo que a gente discutiu aqui, mas tem a ver também com uma relação que eu tento traçar no meu trabalho já há alguns anos, que é se as tecnologias elas têm esse conteúdo social, elas têm no interior delas, vamos dizer assim, todo esse pacote de valores, princípios, relações que não são necessariamente, na maioria das vezes, não são os mais desejáveis do ponto de vista da ampliação do bem-estar público e social, de uma vida melhor, de uma vida boa para o maior número possível de pessoas, vamos dizer assim. Isso tem a ver com a maneira de como a transformação da vida econômica e a transformação das tecnologias foram caminhando para e passo. Então, olhar, e é por isso que eu particularmente me dedico a olhar para as finanças, olhar para o dinheiro, porque é uma máxima, assim, eu sou jornalista de formação também, trabalhei como jornalista antes de me tornar acadêmico. Você explicou E o tem essa João e máxima, muita né? gente que sabe muito mais que ninguém o que está acontecendo de fato. Eu trabalhei um tempo na imprensa no Brasil, foi uma experiência riquíssima. E tem uma máxima, né, do jornalismo investigativo, que se tornou famoso por meio do New York Times e de outros lugares, que é para entender o que há de crítico numa determinada situação, você deve follow the money, get the system, né? Siga o dinheiro e entenda o sistema. Me parece que aqui isso também ajuda a gente a destravar uma compreensão dos temas que a gente está elaborando aqui, né? Essas tecnologias que se tornaram praticamente ubíquas na nossa vida, as tecnologias digitais, por meio da qual, inclusive, a gente está fazendo essa conversa e possibilitando que essas ideias alcancem outras pessoas, elas têm uma relação uma relação lógica de espelhamento da própria transformação da lógica de acumulação econômica, da lógica de acumulação de capital. Então, a desmaterialização das informações tem a ver também com a desmaterialização do dinheiro, a reconfiguração informacional dos processos sociais tem a ver com a reconfiguração informacional das dinâmicas de acumulação monetária e financeira. Há um DNA comum, compartilhado, eu chamo isso de uma abordagem genética da relação entre finanças e tecnologia, entre informatização de um lado e financiarização do outro. Elas geralmente, nas últimas 4 ou 5 décadas, elas caminham juntos.
onde vem mais quantificação, onde vem mais informatização, onde vem mais digitalização ou dataficação, costuma vir mais financiarização, individualização, monetarização e assim por diante. Parece um cavalo de Troia, uma vem trazendo a outra. Né? Como é que a gente... É muito doido você vê essas lógicas. Vamos modernizar o sistema de educação, né? Vamos modernizar o sistema de saúde, aí vamos colocar um app, né? Vamos criar um sistema novo. E aí vem aquela lógica de alta tecnologia com alta precariedade, porque elas estão caminhando juntas, né? A lógica da corresponsabilização coletiva, do cuidado, da construção conjunta, da responsabilização pública e social. Parece que essas tecnologias elas sempre atuam na direção contrária disso. Precisa ser assim? Não precisa. Nós precisamos ser contra as tecnologias para produzir algo diferente? Também não. Então, atuar, me parece, nessa chave que talvez esteja um começo de ideia, um primeiro passo, de uma primeira diretiva, quem sabe uma primeira direção, para tentar desembolar esse novelo, desarmar essas coisas e produzir um futuro tecnológico e social diferente para a gente. Acho que a minha lição não é duvidar da tecnologia, não é necessariamente contra ela, mas é não cair no canto da sereia e acreditar que ela em si vai resolver um problema que é muito maior do que isso, né? Tem um debate clássico na filosofia da tecnologia, na sociologia da tecnologia, que é entre os fáusticos e os prometeicos, os tecnofóbicos e os tecnófilos. O que todos eles têm em comum? O tecnodeterminismo. Seja para ser catastrófico, seja para ser otimista, é a ideia de que ou a tecnologia vai nos condenar diretamente, ou ela vai nos salvar diretamente. Isso é um engodo, isso é um erro. Portanto, essa postura também de negação automática da tecnologia é uma grande ingenuidade. Nós somos seres técnicos, evoluímos sociobiologicamente com e por meio da técnica, utilizando instrumentos, domando fogo, etc. Somos seres tecnológicos por definição, ou técnicos por definição. Nossa mediação com o mundo por meio do trabalho se faz de maneira técnica. O que interessa, então, se a gente entende isso, é pensar como a gente faz isso, como a gente regula isso, porque se a técnica não é necessariamente, a tecnologia não é necessariamente a condenação, não é a condena e também não é a salvação, ela tampouco é neutra, ela tampouco é só um instrumento que paira no ar. Ela está atravessada pelos valores dominantes e também pelos valores contradominantes, às vezes, que ali buscam se inserir de uma forma ou de outra e vão ajudando ela a se mudar de outra maneira de uma determinada época. Então, acho que entender isso é fundamental. Parece uma lição meio óbvia, mas ao mesmo tempo muito importante, em meio a tanta desorientação que os discursos dominantes da nossa época propagam. Quando o óbvio está sendo questionado tão diretamente, tão constantemente, obrigado por trazer o óbvio de novo, Edmilson. A gente precisa dessa conversa rica que você trouxe. Obrigado mesmo. Obrigado a você, espero que tenha sido tão produtiva para você e para todo mundo que está acompanhando como foi para mim. Obrigado, Átila. De fora da nossa conversa aqui ficou a bibliografia recomendada. Eu relembro o livro do Edmilson, nesse caso aqui sobre Bitcoin, que foi a base da conversa anterior que a gente teve, e para a base dessa conversa que a gente teve aqui de conversas futuras do Não Ficção, a gente vai deixar um link no Saiba Mais para um relatório bem grande, com várias edições e muitos autores com propostas para recuperar a soberania digital mundialmente e para o Brasil também. Deixo o link para vocês, e se você quiser mais conversas como essa aqui, que são uma delícia de se ter e que tem, espero, boas repercussões para a gente poder entender o mundo, é só se inscrever no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção sempre feitos por humanos para humanos. Até a próxima.